Na grande maioria dos países ocidentais, nós utilizamos um calendário chamado calendário gregoriano. Esse calendário ele teve origem no ano 1582 através do Papa Gregório XIII, daí o nome calendário gregoriano. Esse foi um calendário estabelecido pela Igreja Católica em substituição a um calendário chamado calendário juliano, ainda da época do imperador Júlio César. Mas é claro que você sabe que nem todos os países utilizam essa mesma metodologia de calendário para contar os anos. Em Israel, por exemplo, existe o Kaluar ou Luar, o calendário judaico. Você sabe a diferença entre o calendário de Israel e o calendário utilizado no Brasil? É isso que nós vamos ver hoje, as 5 principais diferenças do calendário de Israel para o calendário utilizado no Brasil. Olá amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós escolhemos para fazer o Top 5 um tema interessante sobre o calendário. Por que nós escolhemos? Porque em Israel iniciamos recentemente o ano 5781, calendário judaico totalmente distinto, diferente do calendário gregoriano utilizado no Brasil, e a gente vai falar sobre as 5 diferenças. Em Israel, agora por esses dias, quando você vai cumprimentar alguém, você diz Shana Tova Umetuka, que você tenha um ano doce e bom, né? Então vamos lá, as 5 principais diferenças do calendário de Israel para o calendário gregoriano utilizado no Brasil. Em quinto lugar, começando por exatamente quando começa um dia. No calendário gregoriano, todos sabem, o dia começa à meia-noite. Então, nós estamos em determinado dia, chegando às 11h59, quando da meia-noite começa o dia seguinte, né? Para o calendário do povo de Israel, a contagem do povo de Israel é diferente, porque o povo de Israel utiliza os preceitos bíblicos. Então, quando você lê lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, fala assim: E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Essa colocação permanece ao longo de toda a Bíblia. Se você segue lendo, você chega, por exemplo, em Levítico capítulo 23, ao falar do ciclo festivo de Israel, Levítico capítulo 23, versículo 32, nos diz assim: Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas, desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde guardareis o vosso sábado. Ou seja, desde a tardinha, quando dá o pôr do sol. Então, os dias em Israel, eles não mudam à meia-noite, eles mudam no pôr do sol. Isso também está relatado para quem crê no Novo Testamento. Claro que em outros aspectos, mas se você ler, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, ele fala assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que Paulo fala não se pôr o sol? Porque ele está fazendo uma referência a não deixe mudar o dia, não deixe virar para o dia seguinte. Resolva a sua questão com o seu irmão ainda hoje. E ele faz essa referência, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, em vários lugares na Bíblia, falam de um dia mudando ao pôr do sol. E Israel utiliza-se isso. Então, quando anoitece, escureceu, deu o pôr do sol, já começou um novo dia. Em quarto lugar, o dia santo. Qual é o principal dia da semana? Bom, de acordo com o calendário gregoriano instituído novamente pelo Papa Gregório XIII da Igreja Católica, os católicos guardam o primeiro dia da semana, o domingo, como sendo o dia em que acreditam que Jesus ressuscitou na manhã do domingo. Então, os católicos estabeleceram o domingo como dia de guarda, também de uma forma para diferenciar dos judeus. Então, se você chega a Jerusalém, por exemplo, num domingo de manhã, você vai encontrar todas as lojas abertas, os mercados abertos, todo mundo como um dia de trabalho normal. Mas também em Israel tem o dia sagrado, que é o Shabat, ou o sábado. Por que disso? Porque desde
o livro de Êxodo, quando Deus dá ali ao povo de Israel os 10 mandamentos, ali está escrito sobre lembrar e guardar o dia de sábado. É bom lembrar que em Gênesis, lá na criação, Deus já estabeleceu o sábado como dia de descanso, né? Então ele descansou no 7º dia e santificou esse dia. E o povo de Israel adotou o sábado como princípio bíblico e o dia de guarda. Então o sábado passa a ser um sinal entre Deus e o povo de Israel. Se você ler Êxodo capítulo 13, versículo 13 em diante até o versículo 17, nos diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel, um sinal é ele para sempre, que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, para o povo de Israel, o sábado, o 7º dia da semana, é o dia sagrado. Deu o pôr do sol, né? Lembrando mais uma vez, o dia para os judeus começam ao pôr do sol. Então, uma vez que deu o pôr do sol no sábado, já se inicia o 1º dia da semana. As lojas já abrem naquilo que para o gregoriano, para o brasileiro, é chamado de sábado à noite. As lojas já começam a abrir, o comércio já volta a funcionar, os ônibus voltam a transitar pela cidade e tudo volta ao normal como um dia de trabalho. A propósito, né? Acabei de falar, os ônibus voltam a andar. Se você estiver em Jerusalém, saiba que no sábado em Jerusalém não tem trem, não tem ônibus, não tem transporte coletivo de alguma forma e também nenhuma loja no lado judaico estará aberta, tá? Mas se você passear pelo bairro árabe, você vai encontrar todo o comércio funcionando normalmente. Em terceiro lugar, quantos dias tem um ano? Ou quantos meses? Como funciona o ano? A gente já falou sobre o dia, nós já falamos sobre a semana, agora vamos falar sobre os meses e os anos, né? O dia começa ao pôr do sol, o dia sagrado é o sábado, mas como funciona o calendário? Quantos meses? Como funciona a contagem? Bom, a gente sabe que o calendário gregoriano ele é baseado no movimento em relação ao Sol. Então, os dias são contados em 365 dias que completam um ano. Esses 365 dias são divididos em 12 meses de janeiro a dezembro. A única questão a ser considerada é que no mês de fevereiro há o ano bissexto, a cada ciclo de 4 anos, em que é acrescentado um dia a mais. Então, o calendário gregoriano tem 365 dias, mais de 4 em 4 anos, soma-se 366 dias. E o calendário de Israel, como funciona? Bom, o calendário de Israel é lunisolar. O que significa isso? Que ele é de acordo com a lua e o sol. Os meses são determinados de acordo com o ciclo da lua. E esses meses do calendário de Israel podem ter 29 ou 30 dias. Também são 12 meses, né? Não de janeiro a dezembro, mas de Tishrei até Elul. Tishrei sendo o primeiro mês do calendário civil de Israel e Elul o último mês do calendário civil para o povo de Israel. O ciclo solar, de acordo com o calendário de Israel, conta os anos. Como é que isso funciona? No calendário gregoriano, como eu disse, são 365 dias e a cada 4 anos acrescentamos ali um dia a mais em fevereiro, o dia 29 de fevereiro. No calendário de Israel, os ciclos não funcionam a cada 4 anos, mas num período de 19 anos. A cada 19 anos existem
7 anos chamados anos bissextos ou anos embolísmicos. O ano embolísmico acrescenta não um dia, mas um mês a mais. Então, funciona assim: primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano, ao invés de 12 meses, são 13 meses. No quarto ano, 12 meses. No quinto ano, 12 meses. No sexto ano, 13 meses. No sétimo ano, volta. E no oitavo ano, 13 meses. Aí no 11º, no 14º e no 17º ano também são 13 meses. O mês que é acrescentado é o mês de Adar, é o mês que antecede a primavera, o mês que antecede a celebração da Páscoa judaica. Então, um ano dentro do povo de Israel pode ter 353, 354 ou 355 dias, ou 383, 84 ou 385 dias no ano, tá? Quando é um ano embolísmico, em que tem 13 meses, então são 384 dias normalmente. Parece confuso, né? Mas funciona como calendário gregoriano. Se você tiver um calendário pendurado na parede, você não se confunde e você consegue acompanhar os dias normalmente. E em segundo lugar da nossa lista, em que ano nós estamos? Como funciona a contagem dos anos para o calendário de Israel e no calendário gregoriano? Bom, a gente já falou dos dias, já falou da semana, já falamos dos meses, já falamos como funciona o ano, mas em que ano estamos? No calendário gregoriano é fácil, né? Nós estamos no ano 2020 do calendário. Mas por que 2020? Porque o Papa Gregório estabeleceu o nascimento de Jesus Cristo como o marco. Então, a partir dali, são 2020 anos desde o nascimento de Cristo. E o calendário gregoriano se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, são 200 anos antes de Cristo ou 500 anos depois de Cristo. É assim que funciona o calendário gregoriano, tendo Jesus como figura central. Mas para os judeus, iniciamos recentemente o ano 5781 do calendário. O calendário judaico sempre começa entre setembro e outubro. No finalzinho de setembro ali, começo de outubro, começam os anos judaicos. Iniciamos o ano 5781. Mas de onde vem esse ano 5781? O calendário de Israel é contado desde a criação do homem. Lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, a partir da criação do homem, começou então o ano 1. Tá? Então, são, segundo os cálculos de rabinos, os cálculos históricos baseados nos personagens bíblicos, a gente tem 5.781 anos desde a criação do homem. Mas aí alguém pode perguntar, como assim menos de 6.000 anos, sendo que os cientistas já provaram que existem milhões de anos antes, né? Como é que os judeus interpretam isso? Segundo a tradição judaica, os dias, como nós percebemos, iniciando ao pôr do sol e terminando no pôr do sol do dia seguinte, existem desde o 4º dia da criação, quando foi criado ali o sol. Tá? O sol e a lua, um para governar o dia e um para governar a noite. Quando fala de houve luz, os rabinos entendem, a fé judaica interpreta que aquele Big Bang, aquela grande explosão foi a luz que Deus criou, e isso pode ter durado eras, milhões de anos, até que quando Deus estabeleceu o sol e a lua, começou de fato a contagem como os dias de 24 horas que nós temos atualmente. Tá? Então isso explica de alguma forma o porquê muitas vezes os cientistas dizem tal coisa foi encontrada e existe há 1 milhão de anos, né? Existe há 50.000 anos. Então, baseado nisso, dá para entender um pouco melhor o funcionamento do calendário de Israel. Lembrar que eu não estou aqui para discutir qual calendário está certo, qual está errado, qual dia é o dia de guarda, qual dia não. A sua fé depende muito do que você lê, do que você acredita. Estou falando apenas como diferenças entre os calendários, tá? Respeitando a fé de todas as pessoas. Enfim, a diferença básica então, o calendário gregoriano marca o nascimento de Jesus como ponto fundamental. 2.000 anos depois de Cristo,
ou 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. O calendário de Israel marca então desde a criação do homem, são 5.781 anos desde que o homem foi criado. E em primeiro lugar, como funcionam os feriados, os dias religiosos aí para o calendário gregoriano e o calendário judaico? Bem, você já deve saber que se o calendário gregoriano, criado pela Igreja Católica em 1582, estabelece Jesus como ponto principal, então para o catolicismo o nascimento de Jesus marca o dia mais importante do ano. Segundo os católicos, Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Então, 25 de dezembro é o feriado principal. E como o calendário gregoriano estabelece, grande parte dos feriados brasileiros estão vinculados com a Igreja Católica. Então, você pode ter, por exemplo, o Corpus Christi, a Páscoa Cristã, o Dia de Finados, né? O Carnaval, as festas juninas ligadas aos santos católicos, enfim, são feriados, dias considerados santos no Brasil, basicamente por causa da Igreja Católica. Não importa se você não é católico, se você é evangélico, se você é judeu, esse dia no Brasil é um feriado e deve ser respeitado de acordo com a lei brasileira. Já para o povo judeu, as festas bíblicas são o ponto fundamental. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur são festas que estão ali mencionadas no livro de Levítico, capítulo 23, e em vários outros lugares, mas Levítico, capítulo 23, estabelece as datas de cada uma dessas festividades. O Yom Kippur, ou o Dia do Perdão, o 10º dia do 7º mês, ou o 10º dia do mês de Tishrei, ele é o dia mais sagrado, porque é o dia em que a Bíblia fala do perdão dos pecados para o povo. Então esse dia passou a ter uma grande relevância e Yom Kippur ocorre quase sempre no meio do mês de outubro. É um período de reflexão, não é um dia de grandes festas, mas é um período de reflexão e jejum para os judeus nesse dia. Falamos do Yom Kippur como o dia mais sagrado do calendário de Israel, mas como funcionam os demais feriados? Bom, a festividade bíblica de Pesach, a Páscoa judaica, ocorre basicamente no mês de abril, no dia 14 do mês de Nissan, cai sempre em abril, e essa festa tem como ponto principal a saída dos filhos de Israel do Egito, quando os filhos de Israel deixaram de ser escravos no Egito. A festa seguinte, a festividade de Shavuot, é a festa que marca a entrega da Torá ou dos mandamentos de Deus no Monte Sinai aos filhos de Israel. Os rabinos deliberaram e chegaram à conclusão que no dia 6 do mês de Sivan se celebra a festividade então de Shavuot, conhecida no Novo Testamento como Pentecostes. A próxima festa é Rosh Hashanah, que marca o início, ou o dia do toque do shofar, né, Yom Teruah, estabelece o início de um novo ano do calendário de Israel. Rosh Hashanah ocorre basicamente no final do mês de setembro ou comecinho do mês de outubro. 10 dias depois é o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, e 5 dias depois do Yom Kippur, nós temos o início da festividade de Sukkot, ou Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos ocorre praticamente sempre no mês de outubro. Não dá para eu dizer que dia específico de outubro, porque cada ano vai cair numa data diferente, exatamente por causa das diferenças entre os calendários, tá? Mas Sukkot, a festividade, a Festa das Cabanas, é celebrada durante 7 dias e no 8º dia conclui-se o ciclo festivo com Shemini Atzeret, ou a 8ª grande assembleia. Existem outras datas menos relevantes no calendário de Israel, por exemplo, a festividade de Purim, que está lá relatada no livro de Esther, quando os filhos de Israel foram salvos da perseguição no Império Persa. E, posteriormente, também durante o Império Grego, ali com Antíoco Epífanes, os judeus, liderados pela família dos Macabeus, restauraram a adoração no templo. E isso é celebrado na festa chamada Festa de Hanukkah, ou Festa da Dedicação. Se você ler no livro de João,
fala ali que Jesus celebrou a festa da dedicação e era inverno. A festa que ocorre no inverno, ou seja, em dezembro em Israel, é a festa das luzes ou a festa de Hanukkah. Alguns dizem que Hanukkah é o Natal judaico. Não, não tem nada a ver com o Natal judaico, tá? Hanukkah é uma festa que tem a ver com a restauração da adoração genuína no templo sagrado em Jerusalém, pelos macabeus, e o Natal tem a ver com o conceito católico do nascimento virginal de Jesus. Bom, essas são 5 diferenças básicas aí entre os calendários de Israel e o calendário gregoriano utilizados no Brasil, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha aí com outras pessoas, porque conhecimento sempre é bom, né? Você pode sugerir outros vídeos aí, você pode sugerir outros temas para a gente falar dos top 5 relacionados com a fé judaica, relacionados com a terra de Israel, relacionados com a tradição ou com os mandamentos bíblicos, e será um prazer aí compartilhar com você. Se você acha que outras diferenças são mais relevantes no calendário, coloca aí nos comentários também, porque o conhecimento, como eu disse, nunca é demais. Grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te conceda um Shana Tová Umetuká, um ano doce e bom, de acordo com a vontade do Eterno. Tá bom? Um grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau!